Não é um pouco exposto demais a gente assim? Mas não vai ter a tarjinha aqui assim, ó? Mas ainda assim, me sinto um pouco constrangido. Você tá constrangido? Você prefere botar a blusa pra fazer o vídeo? Não sei. A gente tá nu aqui. A gente não tá nu, a gente tá de calça e tal. É só uma coisa assim pra chamar atenção, eu acho, na verdade. Tô achando um pouco gratuito essa nossa imagem. Não, é sobre isso o vídeo. É sobre isso o vídeo, então não é gratuito. Tem certeza que o som tá funcionando? Ah, tem. Tá. Gente, então, cadê a pergunta? Calma, tá aqui. A gente tá aqui assim porque tem a ver com o vídeo. Espero que eu tenha conseguido botar uma E tarja porque é preta carnaval, aqui. gente. Olha Espero. aqui, eu tenho plumas na minha cabeça, eu tenho fiapos de coisas que eu não sei caindo aqui, ó. Esse aqui é um adereço, inclusive, que a gente vai viajar. A gente já nem tá aqui, na verdade, a gente já viajou. A gente já viajou. Mas A pergunta, se você quiser emprestado, ainda dá tempo. A pergunta é importante. Desculpa. Você vai ler a pergunta ou quer que eu leia a pergunta? Você quer ler? Posso ler. Então lê a pergunta. Oi, Flor e Manu, se for virar um vídeo, pode falar os nomes do texto sem problema. Vamos Ótimo. falar os nomes? Vamos falar os nomes. Vamos falar Meu os nome nomes. é Pedro, estou num processo de desconstrução do machismo e autoconhecimento. Gosto. Namoro a Gabi há 3 anos e logo no início da relação tivemos que lidar com o fato dela gostar muito de sair à noite e eu não. Me sinto exatamente como o Manu se descreveu no vídeo do carnaval. Desconfortável, deslocado e por aí vai. Eu me sinto assim não só... Enfim, Ele também se sente assim. na vida, né? Na vida, tá bom. Essa questão não foi um problema para nós e não é até hoje. A problemática que trago aqui é a seguinte. Nos 2 últimos anos, ela foi ao carnaval sozinha, toda feliz, com uma fantasia nova a cada dia e com seu isopor de sacolé alcoólico. Gostei, garota. Isopor de sacolé alcoólico. Isso aí é um negócio Depois, que dá dinheiro no eu carnaval. juro que eu espero que esse seja o nosso último vídeo de carnaval. Depois a gente volta a falar sério, mas vamos seguir. Depois, por um amigo em comum, fiquei sabendo que ela havia ficado seminua no carnaval, que a namorada desse amigo havia pintado os seios. Quando fiquei sabendo disso, eu não fiquei irritado, me bateu uma sensação de que ela estava escondendo de mim essa informação E um certo desconforto. e um certo desconforto. Eu ainda não sei ao certo como me sentir, muito legal ele, né? Eu não sei Ele é como um me amor, sentir, é. mas acho que esse fato da mulher sair com o seio de fora é motivo de briga para alguns casais. Eu acho que realmente é. Eu acho que é um motivo de término De para alguns morte casos de para algumas morte. pessoas, literalmente. Totalmente. Literalmente. Bom, Sem aliás, erro. esse é um assunto muito importante desse vídeo, porque fatalmente a gente está falando de uma situação que é muito dramática, mas vamos lá. Porque... Bom, vamos. Vai lá. O que foi? Não, segue. É que a gente está brincando com um assunto que pode ser muito sério. Para algumas mulheres solteiras também apresenta muitas complicações. Eu mostrei para a Gabi esse e-mail antes de enviar para vocês e ela disse o seguinte. Essa é a melhor parte. Ela disse o seguinte, porque a Gabi. ele escreveu pra gente É. primeiro e aí mostrou pra ela que ia mandar pra gente. E aí a Gabi tem uma parte dela no e-mail, que é maravilhoso. Lembro que na época que conversamos sobre essa situação, realmente não foi uma briga. Mas eu vi que o Pedro estava sendo muito sincero sobre estar incomodado e, ao mesmo tempo, não querer interferir nas decisões que tomo sobre o meu corpo. Na nossa relação sempre conversamos sobre como nossas atitudes fazem o outro se sentir. E temos um pacto de nunca fazer algo intencionalmente para magoar o outro. E também nunca pressupor que a intenção do outro é machucar. Então, a gente leva o sentimento do outro em consideração. Pra gente, isso é importante. Lembro também que não escondi a situação, mas entendi ele se sentir dessa forma quando soube por outra pessoa. E pra mim também foi difícil lidar com a situação, porque eu não quero deixar de fazer o que tenho vontade com o meu corpo. Mas o quão importante pra mim é ficar de peitos de fora no carnaval a ponto de magoar alguém que divide a vida comigo. Essa é uma ponderação difícil para mim. Abraço de casal para casal. Ai, Pedro e Gabi, muito amor por vocês. Eu acho assim, independente do que a gente vai falar, já é muito legal, assim, porque eles estão tentando lá entender os limites da parada deles, né? Não, eles estão realmente conversando. Ele mandou e-mail, ela quis participar do e-mail e também quis falar sobre isso, que tem a ver com... Vamos lá. O quê? Tem a ver com a liberdade, que é muito diferente para homens e mulheres, né? Novamente, vamos voltar à questão da liberdade e como isso é determinante na questão de gênero. E vamos voltar ao corpo feminino, a como esse corpo feminino é
objetificado e é utilizado como mercadoria aí para vender coisas e para vender uma imagem feminina. E como não também, e como talvez seja importante transgredir isso e por que não sair com os seios de fora, que não estão de fora no momento, no carnaval. E o quanto que também isso pode ser uma grande besteira, tô aqui falando um monte de coisa. Como que isso pode ser também uma grande besteira, como ela mesma coloca aqui. É tão importante assim pra mim sair com o peito de fora no carnaval? Se pra pessoa, pro meu parceiro de vida, pra pessoa com quem eu divido a minha vida, é uma situação um pouco desagradável, vai ter aí também a galera que vai falar que bobagem, que ele tá controlando o corpo dela e tal, né? Vai ter a galera que vai falar as duas coisas, né? Ele não tem nada a ver com o corpo dela é o corpo dela, e ele não tem nada a ver com isso, ele tá querendo controlar o corpo dela e tal, e tal, e tal. Vai ter gente que vai dizer isso, e vai ter gente que vai dizer que pouca vergonha essa mulher querendo sair com o peito de fora, os corpos são diferentes, o corpo feminino tem que ser respeitado, a gente tem que reconhecer a diferença entre os gêneros, e cada corpo é um corpo, não é igual, não dá pra igualar tudo. Então, acho que tem esses dois extremos que acontecem, assim, né? Uma coisa sem nenhuma revisão possível, e do outro lado, assim, um campo de feminismo mais radical. Talvez o feminismo radical tivesse ainda uma outra resposta para isso. Radical no sentido de radical mesmo de raiz, não de radicalismo, né? Mas mais uma vez, qual que você acha que seria? Não, é porque eu acho que o feminismo radical propõe vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Mas, me corrijam. Mas propõe uma extinção da noção de gênero em si, né? Sim. Mas aí também não adianta a gente sair no carnaval, né? Porque aí a gente teria que sair na rua pra comprar pão. Mas não dá pra fazer isso assim, no carnaval dá pra você tentar fazer. No carnaval dá pra tentar fazer. O que eu acho que é importante, se você tiver tempo aí de fazer essa pesquisa, estiver interessado nisso, você que tá respondendo aí, cara, o corpo feminino tem que ser respeitado, não sei o que, lá pensando na sua cabeça, é diferente mesmo, vamos parar com esse negócio de querer igualar tudo. Primeiro, sei lá, faz uma pesquisa rápida, assim, seio, história, coberto, ou enfim, história do seio na humanidade, blá, qualquer coisa assim, coloca aí no Google e vai ler um pouco para entender que não é assim, né? O seio tem que ser coberto, nem sempre ele foi coberto. A diferença entre os corpos que existe a princípio, eu acho que a gente pode dizer que existe uma diferença de gênero, eu acho que sim, tem gente que vai discordar até disso, mas a diferença que existe não implica uma desigualdade, que eu acho que é isso que a Flor está falando. A diferença que existe entre os nossos dois corpos não implica que o corpo dela tem que ser cerceado e controlado e objetificado, né? Isso aqui é interessante de perceber. Tá, tem glândulas mamárias ali de outro jeito e tal que não tem aqui. Beleza. E isso quer dizer que ela precisa ser cerceada? Não, não quer. Quer dizer que a gente vai ter que lidar com essa diferença. Na minha perspectiva, o grande lance que a gente pode fazer é tentar entender as diferenças que a gente carrega, no sentido de gênero ou qualquer outro sentido, e entender como é que a gente vai processar essas diferenças. Não igualar tudo, não falar tem que ser tudo igual e é assim, é assado. Mas, fala aí. Não, e lembrando que essas diferenças, elas são culturais, né? Tem não tô falando das diferenças culturais. várias sociedades onde a mulher anda de peito de fora e isso não é uma questão. Então, tem várias nas quais isso é uma questão. Eu não tô falando da diferença cultural, tô falando de quem pode argumentar que existe uma diferença nos corpos. Ah, sim. Aí, como é que a gente vai processar culturalmente essa diferença e entender e simbolizar essa diferença culturalmente é muito diverso na história e nas culturas, entendeu? Tipo, nas tribos tais, no sei lá onde, na Índia, na África, entendeu? Esse aqui é o ponto. No Egito, na Grécia. Na Grécia, por exemplo, lá atrás, as escravas e as nobres andavam com o peito de fora. Usavam vestes aqui embaixo, as nobres, para mostrar... A gente já viu em filmes. Para mostrar o seio. O seio era um campo de ostentação. Sim. Para as nobres... O seio, na verdade, dava uma valoração para a mulher. Um status. O peito era então, nesse caso aí eu acho que talvez aí tenha um problema que a gente teria que conseguir processar, é que para as nobres, teoricamente, pelo valor que aquele seio ia amamentar os herdeiros daquela linha. E isso no Egito também, eu acho, também tinha isso. E as escravas, porque elas valeriam mais, provavelmente, sexualmente. Então, nesse sentido... E porque elas também poderiam gerar escravos bem amamentados e fortes. Eu acho que sim, mas acho que teoricamente, acho que talvez sim. Mas, de qualquer maneira, isso é uma forma de você
colocar, também objetificar esse corpo, né? Dizer, esse corpo vale mais. Essa mulher vale mais porque ela pode amamentar mais. Porque me parece que o corpo dela vai ser mais capaz de alimentar. Isso é da perspectiva do patriarcado, necessariamente, né? Sempre. Acho que vai estar dado aí. Mas é importante perceber que dentro dessa perspectiva que é masculina, hétero e tal, dominadora, lá, nesse sentido, o seio, ele agrupa nele dois valores, dois vetores que são muito confusos de processar, que são o da maternidade e o do sexo, ao mesmo tempo. Então, melhor cobrir nesse sentido, sabe? Acho que foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. Então, a gente passou a fazer. Aí na Idade Média tem uma proibição das mulheres mostrarem o colo na igreja, né? Que vigorou até anteontem. Não tô falando do mamilo, tô falando do colo, da coisa toda. Você tinha que estar coberto daqui até aqui embaixo. Então... Na Idade Média, né? Algum papa desses mandou essa. E aí, porque eu acho que umas mulheres em Veneza e Florença começaram a ir para uns jantares com o peito de fora. E aí... Assim como você, Gabi. Então, e é isso, e a gente está retornando a essa questão agora. Mas então, eu estou querendo dizer que não é simples. Qualquer resposta dessa não é simples, e é legal porque eles estão colocando como não simples, porque esse menino, o Pedro, ele foi educado num mundo que diz que a mulher tem que estar coberta, né? E a gente não pode simplesmente falar, bobagem, vamos nessa. Não é assim. Meu ponto é sempre que não é simples assim. Se a gente fingir que é simples assim, a gente vai bater a cara na parede. Não estou falando que a gente tem que, então, aceitar a desigualdade, aceitar o controle, a dominação, o preconceito, o que quer que seja a repressão. Estou falando que a gente tem que conseguir processar a diferença, entender como é que a gente se experimenta nela. E aí conseguir caminhar. E entender entende? também que todas essas construções que são sociais e culturais e de gênero e tudo isso... Isso é construído, está sendo construído ao longo de muitos processos, de muitos anos, né? Então, de repente, a gente achar que a gente vai romper a coisa e falar assim, no carnaval a gente pode sair de peito de fora e achar que isso é... Não tô falando que não é legal e que a Gabi não tem o direito de sair com o peito dela de fora, mas não achar que isso vai resolver, que essa pequena transgressão, nesse pequeno momento onde você tá todo mundo de purpurina no corpo, que isso vai resolver uma questão que é muito... mais séria e que está muito mais enraizada na nossa sociedade, que é a questão realmente do quanto o corpo feminino também é, talvez, assustador. Ele é muito ameaçador porque é um corpo que tem a potência da maternidade, é um corpo que vai alimentar a existência de uma pessoa, ao mesmo tempo é um corpo que ao mesmo tempo essa mesma glândula mamária tem a opulência sexual. Então tipo bug no sistema masculino, né? No sistema do patriarcado. Você fala, é muito assustador, né? Pro patriarcado é muito mais fácil esconder isso, cobrir claro, isso, falar, cobre, não vamos lidar com tem. isso, não vamos ter que lidar com isso, não. Ao mesmo tempo, cobre, mas faz um decotão, mostra aqui, porque eu quero mostra também desejar. Parte, Lembra que tem? Aí a gente entra nas ambivalências da humanidade, né? Eu fiz um filme uma vez que eu fiquei nua em muitas cenas. E a figurinista desse filme, que é uma figurinista maravilhosa, chama Cláudia Kopic, ela falou pra mim uma coisa assim, peito é bico e xoxota é clitóris. É isso. Se aparece o bico, tá aparecendo o peito. Mas se não aparece o bico, se só aparece assim meio na voltinha, meio essa partezinha daqui, vocês não estão vendo aí, eu tô apalpando meu próprio peito, mas vocês não estão vendo. Manuel foi dar banho no Martim, que deve ter feito xixi na cama. Porque isso acontece, nossa vida é assim, a gente faz vídeos e ao mesmo tempo a criança acorda, fez xixi. Mas então, ela falava isso, que se aparece o bico, apareceu o seu peito. Se apareceu o clitóris, apareceu sua xoxota. Mas se não, nada acontece. Então também hipocrisia danada, porque aí você tampa só o biquinho e aí quer dizer que tá tudo bem. Mas é porque o bico também tem uma outra coisa. O bico, o mamilo em si, é um campo erógeno, né? Sim. Também é isso que a gente quer evitar. O clitóris também é o campo erógeno. É o prazer que a gente quer anular. Mas se você tiver, por exemplo, na Sapucaí, que as mulheres saem com aquele tapa-sexo, que é tipo assim, sim, cara, é só ali naquela parte, porque o resto tudo... Mas simbolicamente a gente tá vedando o negócio, vedando o prazer, vedando a sexualidade. Sexualidade é um troço que a gente não consegue lidar, gente. Realmente não consegue. Os corpos aqui, eu tô aqui ultra constrangido de estar assim, fingindo que tá tudo bem. Eu tô me exibindo super. Mas também não é zerado, né? Não é sem afeto. Tem exibição, tem constrangimento. Tem tudo isso. E, Pedro, estamos tentando aí, é isso mesmo, é complicado. Só de você entender que você não tem nenhum direito
de dizer você pode ou você não pode e tal, a gente já tá um pouco evoluído, assim, eu acho. Nós estamos caminhando. E ela respeitando aí o afeto dele, mas sem dizer não vou fazer isso porque ele não quer, ele não gosta, então não vou fazer. Mas ela tá colocando uma coisa que é maravilhosa. Não fazemos coisas para machucar o outro. Isso é maravilhoso. Mas fazemos coisas que vão machucar o outro às vezes, mesmo sem a gente ter essa intencionalidade específica. Vão machucar e aí a gente conversa e segue. A relação não é pura, ela não é sem desentendimento, ela é cheia de desentendimento, mas o desentendimento é diferente do tô aqui pra te fuder, tô aqui pra te provocar, tô aqui pra te fazer mal. Estou saindo com o Pedro de Fora no carnaval para que o Pedro fique incomodado, ameaçado e queira ir provoca comigo, o olhar dos outros e tal. Aí realmente a gente perdeu o jogo, entendeu? Se a gente entrou nesse campo, eu acho. Mas eu acho que digam o que vocês acham, acho que é um assunto... Quer falar mais coisa? Que agora o Martim tá no banho, eu já treino a função... A gente tem que viajar agora também. Quer falar mais? Não, o que eu quero dizer é que... Bom, acho que a gente já falou tudo, mas eu acho que tem uma coisa... Falou tudo. Acho que não falou nada. A gente não falou nada. A gente começou um assunto. A gente começou um assunto que é muito mais complexo, mas o que eu achei muito legal, e por isso que eu quis fazer o vídeo sobre Pedro e Gabi, é porque... eles estão respeitando um espaço do outro, né? Então ele, ao mesmo tempo que se sentiu incomodado, pensou, eu não posso dizer pra ela o que é o certo, eu não posso controlar ela tem o direito também de fazer isso, o corpo é dela, se ela quiser sair com o peito de fora, tudo, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, fiquei incomodado de saber por outra pessoa. Cara, lembre-se disso aí, diferença não é desigualdade. Isso é muito importante de ter na cabeça. Diferença entre qualquer sujeito não implica desigualdade entre os sujeitos. Não pode implicar. Entende? Porque a gente argumenta, isso vai bater na meritocracia, em todos esses absurdos. A gente argumenta que a diferença pode justificar a desigualdade. Mas pensa aí, né? Temos diferentes histórias, diferentes corpos e tal, mas isso não quer dizer que então tenhamos que ter vidas desiguais. Mas enfim, desculpa. Achei uma boa colocação sua. É filosofia, né? Isso aí a pessoa estudou uns anos aí, pelo menos, pra poder falar uma frase num vídeo do YouTube. Gostei disso. Diferença não é desigualdade, totalmente. Mas temos diferentes histórias, mas isso não significa que temos que ter vidas desiguais. Injusta nesse sentido. Injustas, né? Você quer com dizer? menos liberdade. Agora, a liberdade... Então, essa é uma coisa que eu achei muito legal. E achei muito legal a Gabi pensar, caramba, realmente, eu tô indo ao carnaval sozinha, eu tô aproveitando o meu carnaval, eu tô feliz e tal. Eu preciso colocar ele nesse lugar de desconforto? Não sei, não quero que ele fique desconfortável. Ao mesmo tempo, não quero ter que não quero ter que negar uma vontade minha. E aí eu acho que ela tem que pensar, por que essa vontade? Por que dessa vontade? Né? O que ela quer com isso? Por que ela quer fazer isso? Essa transgressão, ela te diz, ela é o que pra você? Né? O quanto que ela tá gerando uma liberdade real. O quanto que você realmente está sendo livre no seu corpo com isso, né? Talvez seja muito importante pra você. Talvez seja muito importante pra você. Eu, por exemplo, nunca saí de peito de fora no carnaval. Agora eu fiquei aqui pensando que eu deveria sair. Acabou de sair, amor. Tá saindo no carnaval, domingo de carnaval tá saindo vídeo. Domingo no carnaval, vídeo, eu tô com o peito de fora, mas tem uma tarde, entendeu? Já saí com um negocinho tapando, assim, o bico e tal, mas peito de fora, por exemplo, nunca me senti aqui, já tô me sentindo. Eu já saí com o peito... Você já saiu várias vezes. Já saí, mas eu me sinto sempre meio mal. É ridículo o que eu vou falar, mas eu me sinto meio assim... Sabe? Não, mas quando você vai ali na mas esquina comprar pão... Isso é uma fala cretina, não vou. É muito cretino você falar isso. Mas eu tô falando... Você anda com um cachorro sem camisa, amor. Não anda há muito tempo, amor. Desde que a gente entrou no YouTube aqui, eu comecei a falar sobre essas coisas, eu me sinto ridículo de andar sem camisa com cachorro. Já não ando há mais de um ano sem camisa com cachorro. Mas você andou muito tempo sem camisa Andei, com mas cachorro. aí me percebi um idiota. Sim, mas deixa só... Desculpa. Bom, então eu acho que perguntar isso pra você, por que é importante pra você? Porque talvez isso também, se você conseguir explicar isso pro Pedro se sinta menos solitário, total, menos incomodado se você disser pra ele. Cara, é muito importante pra mim porque eu me sinto livre, porque é o momento em que eu olho e eu falo, eu posso ter essa liberdade de sair com o peito de fora no carnaval. Por que não? E isso não necessariamente precisa fazer parte de uma sexualização do meu próprio corpo, mas vai fazer, porque isso não tá em você, isso tá no olhar do outro. Então, isso é que complica, porque o outro vai olhar pra você assim. Por mais que você não esteja lá com essa intenção... Cara, mas ao mesmo tempo, isso provoca mais o olhar do outro no sentido sexual do que um ultra decote e tal?
Entendeu? Não sei, eu acho que na verdade isso provoca... E aí eu vou voltar a falar disso. Isso provoca medo no outro. O homem que olha uma mulher com peito nu... eu acho que sente medo, sente incômodo. Que o homem que olha uma mulher com o peito micro coberto, ele se sente empoderado no eu quero ver o que tem atrás daquele mini porque tapa a mamilo. gente tá falando, como você começou falando no vídeo, do problema da objetificação do corpo, de modo geral, assim, né? Sim. Que é um negócio que a gente fala pouco. Desde das menininhas, assim, meninas pequenas, e você vai vestindo meninas e meninos... E com 2 anos as roupas de menina são sainhas objetificadas já, agora. A gente vê amiguinhas do Martim de 5 anos, 6 anos. Menos, cara. Elas já estão. A roupa já é em si uma objetificação daquele corpinho ali que começou a se formar, que tem os hormônios de crescimento ainda. E já tá lá. Já tá. As roupas já são sainhas, já são topzinhos, o biquininho, o não sei o quê. Toda a construção já é de sedução. As meninas com 6 anos já seduzem. O que é muito louco. Às vezes eu olho assim, eu fico assim, de onde vem isso? Como é que é? Porque parece aí que a gente você abre para muitas explicações possíveis. abre para muitas explicações. Vamos voltar aqui na questão do peito de fora no carnaval. Então, eu acho que isso é uma questão importante. O quanto que... perdi porque você falou. Mas o quanto que a gente faz isso, a gente quer sair com o peito de fora, eu entendo, por uma questão quase de colocação, assim, de afirmação, de eu posso ter essa liberdade também, mesmo que seja aqui nesse pequeno momento, nesse pequeno período de tempo no ano, eu posso ter a liberdade de sair com o meu peito de fora, e isso é importante pra mim. E como é que isso bate no outro? Quanto que isso é também quanto que o outro vai olhar e vai ter medo disso, porque eu acho que isso causa um incômodo, um constrangimento e um medo nos homens, e ao mesmo tempo isso também pode causar uma série de outras coisas. Então, e lembrando que o fato da Gabi ou de qualquer outra moça estar nua no carnaval não significa que a pessoa, qualquer pessoa que seja, qualquer macho que seja desses daí idiotas, possa fazer qualquer coisa. Nem o peito de fora, nem o shortinho, nem tá sentada com a perna aberta, nem tá bêbada, caída no meio da rua, bêbada, louca, descabelada, sem roupa, nua, completamente nua, andando pela rua, correndo, gritando, é o carnaval. Nada disso, meus senhores, significa que o cara, o macho, o brother pode chegar e fazer qualquer tipo de assédio, de passar a mão. Não é porque esse corpo está sendo visto que ele é seu. Que ele é seu. Esse corpo, pelo amor de Deus, isso é um negócio que não consigo entender como é que a gente ainda tá aí. O homem do táxi, do Uber, fala que, mas a menina tava com a perna aberta e de shortinho. Brother, isso não significa que você pode fazer nada. Pelo amor de Deus. Vamos partir daí, porque quem sabe a gente melhora depois disso. Então isso é muito importante dizer também. Era isso, gente. Bom carnaval pra vocês, domingo de carnaval, faz o que? Aproveita, se joga. Vou lá. Beijo, Gabi e Pedro. Adorei que vocês deixaram a gente falar o nome de vocês.